Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Guterres. Muitos de vocês já me conhecem porque eu sou um instrutor de Jinshin Jutsu e venho compartilhando essa arte por mais de 20 anos. Alguns também me conhecem pelo meu trabalho de pesquisa com as essências florais. A Vivian, minha esposa e eu estudamos e desenvolvemos as essências conhecidas como vivessências desde 1994. Mas estou aqui para falar com vocês de algo que pouca gente sabe. E, na realidade, é o que me motivou a vida inteira. É um trabalho, é um estudo que me motivou durante toda a vida. É algo que podemos chamar de ciência espiritual. No século passado, se formou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um grupo muito dedicado ao estudo da espiritualidade. Um grupo muito forte, com pesquisadores que se dedicaram toda a vida a aprofundar este conhecimento. E não seguiram apenas uma escola, mas também combinaram as informações, os conhecimentos, a sabedoria de diversas escolas, como a antroposofia, a teosofia, a fraternidade Rosa Cruz, muitos conhecimentos obtidos nos estudos da maçonaria e também baseado nas escolas mais antigas, a escola francesa de ocultismo, que vem desde o tempo de Eliphas Lévy, depois passando por Saint-Yves de Alveidre, Philippe de Léon, Papis. E, no final da Idade Média, grandes pesquisadores que trouxeram muita informação colhida do passado mais remoto, que são Paracelsus e Henrique Cornélio Agripa. Então, esse grupo de pesquisadores que se dedicaram a essa busca no século passado, eles escolheram denominar esses estudos não simplesmente como espiritualidade, mas como ciência espiritual. Porque buscaram sempre dar um enfoque, uma conotação mais científica do que devocional ou mística. Entre estes pesquisadores, eu gostaria de citar Domingos Hubo, Manuel Guterres, meu pai, e também Roberto Burdetti. Então, aqui vocês podem ver as fotos do Domingos Hubo. Ele que coordenou, encabeçou os estudos por aproximadamente 60 anos. Meu pai se juntou a esse grupo logo no início e muito colaborou nesse trabalho, nessa pesquisa, principalmente focado nas práticas meditativas. Este grupo, embora não tenha produzido material literário, porque eles acreditavam no sistema mais antigo, que todo esse conhecimento, toda a sabedoria, ela deve ser transmitida oralmente, para aqueles que estão preparados para ouvir e levar adiante esse trabalho. Então, esse grupo, ele, embora não tenha escrito, produzido nada a nível de livros, eles deixaram um legado muito grande, sendo que nos anos 60, aqui aparece junto com o Domingos Hubo e Manuel Guterres, Roberto Burdetti. Nos anos 60, eles participaram da fundação da Associação Macrobiótica de Porto Alegre, da fundação da
FEEL, Fundação Educacional Editorial Universalista. Então, veja, eles procuraram trabalhar de uma maneira balanceada. A Associação Macrobiótica cuidava da alimentação para que nós tivéssemos um corpo físico perfeito, harmonizado e saudável. E a Fundação Editorial Educacional Universalista, ela se dedicou a publicar material voltado à espiritualidade de todas as escolas e todas as correntes. Então, eles nutriam, ajudavam a nutrir o corpo e o espírito das pessoas. Também eles participaram da fundação de diversas lojas maçônicas. Eles fundaram em 1969 a loja Sofia, depois em 78 a loja Sabedoria e Prudência e em 82 a loja Perseu número 84. Então, essa trilogia foi algo que os acompanhou a vida inteira. Cuidar do físico, cuidar do espírito. E eles afirmavam que o ensinamento que encontraram na maçonaria era um livro aberto sobre a espiritualidade, embora pouquíssimos maçons soubessem. Então, eu fui muito afortunado por conhecê-los e, tendo meu pai como um desses pesquisadores, eu tive a oportunidade de acompanhar desde muito pequeno as conversas que eles tinham quando vinham visitar meu pai. Eu participei da fundação da Sociedade Macrobiótica, eu tinha 7 anos na época, mas ainda me lembro. E em 1974, eu já estava muito ativo, já estava participando desse grupo. Mas antes ainda, quando eu tinha 14 anos, meu pai começou a me ensinar os rudimentos, os primeiros passos da meditação, porque ele percebeu que já com 13 anos, 12 anos, eu já estava interessado a ler os livros que ele pesquisava. Eu, com 12 anos, eu li o Bhagavad Gita, que apresenta os fundamentos do pensamento filosófico espiritual da Índia. E aos 15 anos eu comecei a estudar astrologia. Nós estamos falando de uma época que não existiam laptops, computadores, e recém haviam surgido as primeiras calculadoras eletrônicas. Então, para estudar astrologia, nós tínhamos que fazer praticamente todo o trabalho de forma manual, pegando os dados publicados em efemérides e calculando manualmente todos os elementos para finalmente montar uma carta astral. Então, eu estou compartilhando com vocês essas informações porque esse grupo de pesquisadores de espiritualidade, pesquisadores de ciência espiritual do século passado, eles muito produziram, muito trabalharam e foram muito longe nas descobertas, mas como acreditavam que essa informação deveria ser simplesmente transmitida oralmente àqueles que estavam prontos para isso, eles não deixaram nenhuma informação escrita. E eu me senti no compromisso de preservar todo esse legado, porque eu posso dizer que eu sou o último participante daquele grupo, E o legado é muito bonito, é um legado muito profundo. E, em função disso, há 10 anos atrás, eu comecei a escrever alguns livros sobre os temas de ciência espiritual e tem muito mais para escrever, eu só abordei, digamos assim, os fundamentos básicos, mas realmente tem muito mais que eu gostaria de compartilhar. E agora decidi também utilizar a internet e começar a subir para o YouTube
vídeos em que eu pudesse compartilhar pouco a pouco toda essa informação, todo esse conhecimento com aqueles que estiverem interessados. Então, inicialmente, em vez de chamar esses estudos de simplesmente espiritualidade, Domingos decidiu denominar isso ciência espiritual. Esse termo já foi usado também por Rudolf Steiner e outros dedicados buscadores. E Domingos insistia nesse termo porque ele buscava sempre essa abordagem científica. Mas também embasado nos princípios fundamentais que vêm de milênios. Há milhares de anos, Hermes Trismegisto deixou em seu legado a Tábua de Esmeralda. E o primeiro parágrafo da Tábua de Esmeralda afirma que tudo aquilo que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, o que ele estava se referindo era o macrocosmos, o universo, e o microcosmos, que somos nós. Então, tudo aquilo que existe no universo se reflete dentro de nós. Tudo aquilo que encontrarmos dentro de nós é um reflexo do macrocosmos, do universo que nos envolve. Então, nessa busca, nessa jornada, nós precisamos trabalhar com duas coisas. A informação, que depois que é absorvida, elaborada dentro de nós, se transforma em conhecimento, e a prática meditativa. Então, a informação nós buscamos fora, e a prática meditativa é uma jornada onde a gente mergulha profundamente dentro de nós mesmos. É como se fossem as duas pernas de uma pessoa. Se pretendemos fazer uma longa caminhada, necessitamos utilizar as duas. Não podemos seguir pulando somente numa perna ou somente na outra, só na informação obtida ou somente na informação intuída através da meditação. Se realmente queremos ir longe, nós necessitamos de seguir com passos seguros, combinando essas duas. E quando nós combinamos harmonicamente a informação e o conhecimento, que é elaborado dentro de nós através do processo meditativo, algo maior e muito mais profundo surge. Estou falando de sabedoria, a nossa sabedoria interior. Há milênios, sábios gregos decidiram que a palavra sábio não era a palavra mais adequada, porque acreditavam ser uma palavra muito pretensiosa. Sábio é saber tudo sobre tudo. E um ser humano, em uma vida média de 60, 70 anos, não conseguiria absorver todo o conhecimento que existe no mundo. Então eles disseram, não, ser sábio ou aceitar o título de sábio é muito pretensioso. Então eles cunharam uma nova palavra, filósofo. Filósofo é aquele que acompanha a sabedoria, que está próximo da sabedoria, que ama a sabedoria, mas não é a própria sabedoria. Embora a intenção tenha sido boa, eles se equivocaram. Porque, na realidade, sabedoria não é saber tudo sobre tudo, e sim saber o que precisa, quando precisa, e também saber onde buscar as respostas. E isso é factível. Então, a nossa jornada, a jornada daqueles que se dedicam à busca da ciência espiritual, é trilhar uma jornada de conhecimento, exterior e interior, que um dia vai nos levar a contactar com a fonte da nossa sabedoria interior. E com essa conexão, com essa comunhão, nós
certamente saberemos qual é a nossa jornada nesse mundo. Na realidade, nós podemos responder aquelas 3 perguntas clássicas propostas pela Esfinge. De onde venho, quem sou e para onde vou? Através desse trabalho, que denominamos ciência espiritual, nós certamente encontramos essas respostas e, mais do que isso, traçamos claramente a nossa jornada na vida, em busca da realização do cumprimento do nosso propósito de vida ou nosso desígnio de vida. Muito bem. Para começar, você sabe, esse nosso primeiro encontro, eu vou passar para vocês até apenas informações básicas, fundamentais, para que a gente consiga seguir adiante, eu consiga apresentar informações mais profundas. Mas, segundo a espiritualidade, a totalidade das coisas não se resume apenas ao mundo físico. Esse mundo palpável que nós podemos tocar, sentir, provar. Existem dimensões mais sutis. E, embora sutis, elas são reais. Então, claro, todos nós concordamos que existe uma dimensão física, porque os nossos 5 sentidos estão qualificados para identificar essa dimensão. Mas existe uma dimensão mais sutil, que é a dimensão das emoções. Então, se existe uma dimensão das emoções, nós vivenciamos antes essa dimensão porque nós temos um corpo emocional. Então, veja, assim como nós temos esse corpo físico para vivenciar a dimensão física, nós temos um corpo emocional que, paralelamente, está vivenciando essa dimensão. Muitos podem pensar, mas esse corpo não é perceptível, não é visível, não é mensurável. É perceptível. Hoje em dia, cada vez mais se identifica isso. Por quê? Porque a emoção afeta o físico. Se estamos com medo, acelera a pulsação do coração. Então, existem reações físicas reagindo a o que vivenciamos no emocional. Se estamos alegres, se estamos tristes, isso afeta profundamente o nosso físico. Então, hoje em dia, a ciência já está, inclusive, considerando que muitas das enfermidades são de origem psicossomáticas. Então, são as emoções que as pessoas integram ao seu estilo de vida, estão muito presentes no seu dia a dia, afetando as condições de saúde do indivíduo. Então, hoje em dia, pouca gente questiona a existência de uma dimensão emocional. Existe uma outra dimensão que é mais profunda, que é a dimensão física e emocional, que é a dimensão mental. Então, vejam, todas essas dimensões ocupam o mesmo espaço, mas elas existem em campos de frequência vibracional mais sutis. Então, no mesmo espaço que está o meu corpo físico, existe o meu corpo emocional, mas ele está numa frequência mais sutil. E no mesmo espaço existe o meu corpo mental vivenciando a dimensão mental, a dimensão dos pensamentos, a dimensão das ideias. E essa dimensão também já é reconhecida. Hoje em dia, com os avanços da ciência, da física quântica, por exemplo, já está largamente provado que a nossa mente afeta a matéria. Em seu nível mais profundo, no nível subatômico. É a clássica história de que a atenção do observador afeta
a matéria, onde a matéria pode se expressar como partícula ou como energia. Então, a mente também ela é algo que é reconhecido, quer dizer, não a mente, mas a dimensão mental. Então, isso todos os livros de espiritualidade falam, que nós vivemos em um mundo multidimensional, onde o mais palpável e visível é o físico, depois nós temos o emocional, o mental, e tudo aquilo que não se encaixa nesses três planos ou nessas três dimensões, o ser humano lançou para uma dimensão mais alta que denominou espiritual. Então, aqui é onde começa a nosso entendimento de ciência espiritual. Então, deixa eu mostrar para vocês uns slides. Ok. Então, sobre os planos da natureza ou as dimensões. A primeira dimensão é a dimensão física. Então, a dimensão física é inquestionável, ela é palpável, ela é visível, todos os nossos sentidos a identificam. Acima dessa dimensão, quer dizer, numa frequência mais sutil, existe a dimensão emocional. E o que eu quero dizer é o seguinte, cada dimensão tem, ao mesmo tempo, um corpo, quer dizer, nós, em manifestação, nós temos um corpo manifesto no físico, nós temos um corpo manifesto no emocional. E também existe uma dimensão todavia mais sutil, que é a dimensão mental, onde nós temos um corpo de expressão nessa dimensão. Então, isso é o que nós chamamos de as dimensões concretas ou dimensões mais manifestas. No passado, estudiosos de espiritualidade falavam que tudo aquilo que não se encaixava no físico, emocional, mental, estava num plano mais elevado chamado espiritual. Na realidade, isso chamado plano espiritual é algo muito mais complexo. Acima do mental existe uma dimensão mais sutil, muito, muito mais sutil, que é a dimensão psíquica. A dimensão psíquica, ela está começando a ser reconhecida, talvez pouco mais de 100 anos, no momento que surgiu uma ciência chamada psicologia. Então, a ciência da psicologia estuda o comportamento humano. Isso é uma noção muito, muito primária ainda do que representa essa dimensão tão sutil chamada dimensão psíquica. Essa dimensão é muito, muito mais do que os psicólogos estão estudando. Tem muito campo ainda para ser desbravado nessa dimensão. Acima dessa dimensão do comportamento humano, existe uma outra, todavia mais sutil, que se chama a dimensão da inteligência. Essa dimensão da inteligência é a dimensão onde todos os pensamentos já pensados, que estão sendo pensados agora, ou que serão pensados no futuro, já existe. É como se fosse um grande manancial de ideias. Nessa dimensão também existe o arquivo de tudo que já se passou na história do universo. Os indianos afirmavam que existe um local onde tudo que nós já passamos está arquivado. Eles chamam de os arquivos acásticos. Pois bem, os arquivos acásticos se encontram na dimensão da inteligência, mas é uma pequena parcela dessa dimensão. Essa é uma dimensão realmente muito vasta, e essa dimensão é onde as mentes humanas vão buscar tanto para a ciência como para as artes. Então, um compositor, quando
quando compõe uma obra-prima da música, ele conseguiu elevar a sua consciência a essa dimensão. Assim como um cientista, quando teve uma ideia para uma descoberta, a sua mente conseguiu, de alguma maneira, mergulhar nessa dimensão e colher aquela inspiração para trazer para o mundo da manifestação uma ideia nova que levaria ao avanço da ciência. Mas nós não paramos por aí. Existe ainda uma dimensão mais sutil. Essa é a dimensão da sabedoria. Então, aqui está aquilo que eu falei no início dessa nossa conversa, que o nosso propósito é encontrar a fonte da nossa sabedoria interior. E isso é possível no momento que nós elevarmos a nossa consciência a essa dimensão. Aí vamos encontrar todas as respostas que necessitamos quando necessitarmos delas. E, finalmente, existe um último plano, uma última dimensão, que é a dimensão da vontade divina. Então, muitos falam que o nosso corpo é o verdadeiro templo do divino. Isso está correto, porque o nosso corpo tem uma dimensão onde a energia divina habita plenamente. Muito bem. Então, agora eu gostaria de contar para vocês uma outra coisa. Bastante interessante. As 3 dimensões mais densas, o físico, o emocional e o mental, eles são perecíveis. Essas 3 dimensões são perecíveis. Então, no momento que o ser humano morre, ele perde inicialmente o corpo físico. E à medida que o físico se dissolve, se deteriora, o emocional começa a se dissolver. E, finalmente, o mental. Então, a morte humana ocorre em 3 momentos. Uma do físico. Quando o físico já estiver bastante avançado no seu estado de deterioração, o emocional começa a dissolver e, finalmente, o mental. Então, somente as dimensões mais sutis, do psíquico para cima, é que são duradouras, que são perenes. Mas a cada vez que nós nascemos, numa nova encarnação, nós recebemos um físico, um emocional e um mental novo. Por isso que é tão difícil a nossa adaptação. Nós levamos um par de anos para controlar a motricidade, apurar a motricidade fina. Nós levamos muito tempo, às vezes toda a vida, para nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, e nós também dedicamos uma grande parte da nossa vida a nutrir o nosso mental com informação, com conhecimento. Mas tudo aquilo que realmente é relevante, ele é preservado no plano da inteligência. Eu falei, o plano que tem esses arquivos. Então, no momento que o ser humano conseguir atingir essa dimensão da inteligência, ele vai poder usufruir de toda a experiência, todo o conhecimento que acumulou ao longo de todas as vidas. Muito bem. E os 3 planos inferiores, físico, emocional e mental, são considerados planos materiais. Os 3 planos seguintes, o psíquico, inteligência e sabedoria, eles são chamados os planos associados ao infinito, porque nós ainda não temos condições para mensurar a amplidão desses planos. E o plano divino, ele vibra na frequência do eterno. Então vejam bem, a nossa jornada de consciência é do perecível, do finito, através do infinito em busca da eternidade. Então, entre o finito e o perene e o eterno, existem 3 dimensões, a dimensão psíquica, da inteligência e da sabedoria.
Essas dimensões representam uma jornada de elevação de consciência para que a nossa consciência, acostumada a circular pelas dimensões perenes, ou as dimensões perecíveis, em busca do eterno. Porque todos nós, embora sabermos que esse corpo não vai durar para sempre, todos nós temos algo dentro de nós que sentimos que o final desse corpo não é o final de tudo. Então, nós temos uma certeza interior de que algo sobrevive. E mesmo as pessoas materialistas, elas acreditam nisso de uma forma talvez um pouco diferente. Acredito que elas vão continuar através de um legado. Quer elas deixem uma obra que sirva para lembrá-las, por exemplo, grandes monumentos do passado. Muitos deles estão associados ao nome de alguém que mandou construir. Então, era uma maneira de uma pessoa se eternizar, ou através de descobertas, ou de criações artísticas ou científicas. Mas isso é algo que está dentro de uma semente que existe dentro de nós, nos dizendo que algo persiste ao fim desse corpo físico. E alguns querem se eternizar, deixando esse legado concreto, e outros sabem que uma parte de nós mesmos é eterna. Então, a nossa consciência, quando estamos encarnados, ela deve buscar essa parte eterna. Essa parte eterna se encontra nessa dimensão que nós chamamos a dimensão do divino. Ali está a nossa conexão com a eternidade. Mas a nossa consciência não consegue alcançar essa dimensão por ser muito sutil, então para chegar lá, ela inicia uma jornada percorrendo os planos mais sutis, o plano começando pelo plano psíquico, passando pelo plano da inteligência e depois o plano da sabedoria. Então, no momento que nós conseguimos elevar a nossa consciência à dimensão da sabedoria, já temos um vislumbre da eternidade. Essas três dimensões intermediárias entre o finito e o eterno, na realidade, elas representam a espiritualidade. Espiritualidade não é um estado, não é uma dimensão, e sim é uma jornada de consciência entre as dimensões psíquica, dimensões de inteligência e de sabedoria, para que possamos alcançar a dimensão do divino. Esse é o nosso desafio no momento que nós iniciamos uma jornada espiritual. É encontrar o caminho de volta a casa, encontrar o caminho de volta à eternidade. Claro que essa história é muito mais complexa, mas ao mesmo tempo é uma história muito bonita, que nós vamos, pouco a pouco, desvelar para vocês, meus queridos amigos. E à medida que nós vamos compreendendo isso, muita coisa na nossa vida começa a fazer sentido. Então, espiritualidade é uma jornada da consciência que está ancorada aqui no físico, que começa a elevar-se, começa a aprofundar-se, começa a buscar frequências mais sutis, se elevando para o emocional, mental, e aí cruzamos uma ponte muito importante, porque é a ponte que separa o finito e o infinito, e no momento que a nossa consciência conseguir adentrar a dimensão psíquica, ela está passando nesse momento por um processo chamado iniciação. Porque quando a consciência alcança o psíquico, ela finalmente inicia uma jornada de superação de si mesmo. Isso quer dizer
comprometer-se a cada dia se tornar uma melhor expressão de si mesmo, uma melhor versão de si mesmo e seguir nessa jornada para campos mais sutis, como o da inteligência, da sabedoria, para finalmente vislumbrar a eternidade, o nosso lar. Então, ao longo dessas nossas futuras conversas, eu vou falar mais disso, vou compartilhar o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, aproximadamente 48 anos que eu estou nessa jornada, então gostaria de compartilhar esse conhecimento e convidá-los a iniciar essa jornada. Essa é uma jornada inicial, essa é uma jornada individual. Cada um vai percorrê-la à sua maneira. É como se estivéssemos diante de um deserto. Não existe trilhas, não existe estradas, não existe sinalização. O nosso desafio é cruzar esse deserto. Então, esse deserto são as dimensões sutis, porque elas não têm referenciais concretos. Nós temos que aprender a ver esses referenciais. Mas, à medida que vamos aprendendo, nós conseguimos seguir adiante com passos firmes em busca do nosso lar. É o voltar a casa, porque é do eterno que nós fomos emanados. Por uma razão muito concreta, muito séria. Então, tudo isso nós vamos falar em futuras conversas. Obrigado pela atenção, gente. E se vocês gostaram, deem um cliquezinho no like. E até a próxima.